Gente, eu faço essa aula para que vocês entendam que existem cristais que são muito mais do que aparentam. E daí, quando você não conhece esses cristais, você subestima o poder desses cristais. Então, você subestima o que ele faz. Então, assim, tem muita gente que utiliza muito o cristal, mas utiliza ele sem saber para que ele serve. Nós temos algo chamado sólidos platônicos, que são esses cinco cristais aqui. Vou mostrar para vocês. Esses daqui, os cinco sólidos platônicos. Quando você tiver um cristal lapidado, gente, tem muita gente que gosta de fazer a associação, falar, eu quero o sólido platônico de obsidiana, ou eu quero sólido platônico de quartzo verde. Ou já teve gente que pegou e falou: eu quero sólido platônico, um de cada cristal, que tem a ver com elemento. Mas lembre o seguinte: a partir do momento que eu lapidar esse cristal e deixar ele nesse formato, eu estou dando a função dele. Ele vai funcionar de acordo com a função desse formato. Então, já não é tão importante que esse cristal seja de quartzo verde, ou seja de quartzo rosa, ou seja de obsidiana, porque a função dele foi dada pela lapidação. Então, eu lapidei, eu dei a função passa a ser aquela da lapidação. Quero utilizar o quartzo verde, a obsidiana, o citrino, já é gosto pessoal meu. Já é porque eu me conecto com esses cristais, mas eu coloquei um formato, eu coloquei uma função. Acontece, gente, que imagina que cada um desses daqui representa um elemento, tem uma função. Mas existe um, que é esse daqui, que é o Merkaba, muito utilizado como pêndulo, eu já vi pêndulo Merkaba. O que que é o Merkaba? Dentro desse daqui, eu tenho esses cinco. Então, este daqui tem os cinco. Tem os cinco. E nós temos o Vogel. O Vogel, ele é mais complexo ainda. Ele pode ser um Vogel comprido assim, ou ele pode ser um Vogel curtinho assim. Dentro desse daqui, nós temos o quê? Esse daqui, ele tem o formato da árvore da vida e ele tem esse daqui dentro. Então, vocês entendam que uma coisa é um upgrade da outra. Então, esses aqui têm funções, esse daqui tem todos esses daqui dentro, e esse daqui tem isso daqui dentro e o corpo humano. Então, você tem que entender para que serve aquilo que você está usando, porque tem muita gente que não compreende o que está usando. Por exemplo, muita gente não sabe que o Vogel é assim. O que que é um Vogel? Um Vogel é um cristal lapidado com um número de faces múltiplo de 8, pode ser 16, pode ser 24, pode ser 36, com a parte que seria de cima, com a proporção da pirâmide de Queops, e a ponta que seria de baixo, laser. Eu já vi muita gente usando um cristal lapidado ou com a parte de cima de Queops ou com a parte laser, mas ele não é biterminado, ele não é.
lapidado dos dois lados. Eu fico sem graça. Tem até um rapaz que eu gosto muito, que é o rapaz do Taurus Orgonite, que ele fala que é cristal de Vogel, mas não é cristal de Vogel. É um cristal lapidado com uma parte de cima de pirâmide de Quéops e a parte de baixo é cerrada. Isso não é Vogel. O Vogel, ele é biterminado, ele é dos dois lados terminados, dos dois lados pontudos. Só que um é uma ponta laser e o outro é uma ponta no formato da pirâmide de Quéops. E isso tem uma lógica. Isso tem porquê. São funções diferentes, são funções diferentes. Essas funções diferentes nós vamos discutir em que pode entrar só na radiestesia técnica e pode entrar na radiestesia mais mística. Pode entrar na radiestesia mais mística, mas pode entrar só na radiestesia técnica. Então, aqui, dos sólidos platônicos, nós vamos do mais simples. Esse daqui é chamado de tetraedro. Gente, não tem problema colocar colinha no bumbum do cristal de vocês, não. Eu coloco colinha aqui, ó. Ele é do elemento fogo. Tem gente que tem tanta vergonha que acha que para atender precisa ter decorado tudo. Você não precisa decorar tudo, você não precisa ser uma enciclopédia. Eu mesma sou muito metida da besta. Eu sempre fui assim. Eu sempre tive muita facilidade de falar e de me expor. Eu sempre, na verdade, eu não tinha. Daí uma professora de teatro, que Deus a tenha, a dona Lia, ela percebeu que tinha alguma trava, ela percebeu que tinha algum problema, e a dona Lia me deu aula de teatro da quinta à oitava série. E isso foi muito importante para mim me expressar. E a partir de então, apesar de eu ter meu lado recluso, ter o meu lado tímido, ter o meu lado contido, a dona Lia, ela soltou alguma coisa em mim que eu sou bem teatral. Eu sou bem teatral. Na verdade, sou tímida, sou tímida. Se alguém me cantar, eu não sei o que que eu faço. Se eu enfio a cabeça num buraco, se eu volto para casa correndo. Mas a dona Lia me fez teatral, o que foi muito bom para mim, para me expressar, porque também quando eu vou descobrir lá as neurodivergências e tal, que tem sim um nível de autismo, eu olhei assim e falei, nossa, como é bom ser teatral, porque mesmo eu sendo teatral, eu não consigo passar como eu sou. Eu não consigo passar como eu sou. Eu não consigo passar como eu estou me sentindo. A minha mãe sabia que eu tinha umas travas e falava, Renata, seja clara com os outros. Então, foi bom eu ser teatral. Eu sou teatral. Então, eu sempre fui teatral. E daí, quando eu estou lendo a página 30 do livro, eu já estou dando aula da página 5. Eu já estou dando aula da página 5 com uma certeza absoluta de que eu sei a página 5. Então, gente, não tenham vergonha de colocar colinha aqui. Esse sólido platônico, que tem quatro lados, ele se chama tetraedro porque ele tem quatro lados, mas ele é um formato triangular. Ele é feito de triângulos. Mas para você fechar uma fórmula geométrica feita de triângulos, você precisa de quatro lados. E ele é o quê? Ele é o elemento fogo na sua mão. Ele é uma representação do elemento fogo na sua mão. Elemento fogo, gente, por exemplo, na magia que a gente vai usar, é o quê? É a própria vela. É o fogo do incenso.
É o fogo do sangue do animal que você vai jogar sobre uma oferenda. É o fogo da bebida alcoólica, do álcool, do vinho, da pinga. Então, se eu quero fazer um ritual e eu preciso de um elemento fogo, isso daqui substitui, substitui, substitui. Isso daqui está relacionado com a criação, gente. Então, assim, no começo tudo era o quê? Fogo. Primeira coisa que foi criada foi o fogo. Hipoteticamente, o mundo ele era incandescente. E daí ele se estrutura, ele esfria e ele vai virar outra coisa. Então, veja que a forma geométrica mais simples e que se fecha em quatro lados, mas que ele é formado de três, ele é elemento fogo. Então, o que que acontece? O que que ele faz? Acelera. Ele acelera. Traz saúde? Traz saúde. Traz ação? Traz ação. Traz ação. E é comum, se preparem, sim, aqui, esse daqui eu estou usando para mostrar para vocês, ele tem uma pontinha quebrada, muitas vezes você vai usar o elemento fogo e ele vai se quebrar. Muitas vezes você vai usar o elemento fogo em um gráfico, em uma magia, em um feitiço. Renata, última instância, estou fazendo um feitiço. Pediu uma taça de vinho, pediu alguma coisa de fogo, pediu uma vela. Não tenho, eu posso trocar por isso daqui? Pode. É representação de fogo. É representação de fogo. Que mais que representa fogo, por exemplo? O nosso olho de tigre aqui. Então, um gráfico, eu poderia colocar um olho de tigre, eu posso colocar o elemento fogo? Pode colocar o elemento fogo. Renata, mas é de cristal, mas ele foi lapidado para o elemento fogo. Que mais que seria elemento fogo? Jaspe vermelho. Posso trocar uma pedra de jaspe vermelho por esse daqui? Posso. Posso. Aqui é a representação do elemento fogo, gente. É a representação do elemento fogo. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar ânimo, velocidade, ao mesmo tempo cicatriza, cauteriza, combate fungo e bactéria, porque fungo e bactéria está muito ligado ao elemento água. Quando você chega com elemento fogo, se eu estou com uma doença, vou usar um gráfico programador físico, vou usar um gráfico e a pessoa está com febre, está com inflamação, está com infecção. Posso usar elemento fogo? Pode usar elemento fogo. Então, esse formato aqui, seja lá de que cristal for feito, ele vai representar o elemento fogo dentro de você. E eu não contei para vocês a historinha de que no começo era lava e depois se estabiliza e vira o quê? Terra. Terra. O cubo é o nosso elemento terra. O cubo, vocês têm que entender que ele é, novamente, explicação matemática. Para você fazer um cubo, para você fazer um geométrico de quadrados que se fecha inteiro em si mesmo, você vai precisar de 6 lados. Para você fazer um elemento de quadrados que se fecha em si mesmo, ele vai precisar ter 6 lados. Geometria. E ele vai representar uma estabilidade absurda. Ele vai representar estabilidade. Estabilidade. Então, o cubo,
estabiliza. E ele é o nosso elemento terra. Ele é o nosso elemento terra. Se ele estabiliza e dá estrutura, eu posso utilizar ele desde, por exemplo, para comprar uma casa, para comprar um carro, para desenrolar um emprego, para desenrolar um emprego, para desenrolar uma documentação, preciso da documentação X. Eu posso desenrolar documentação X com o cubo, o cubo. Tudo que for material. Só que atualmente, gente, tem uma coisa mais subjetiva. Nós temos que nos aterrar. Nós estamos todos aéreos. Nós estamos todos aéreos. TDAH, assim, déficit de atenção terrível. Déficit de atenção terrível. Vocês têm que lembrar que nós estamos trabalhando muito elemento ar. O que é a comunicação de celular? Ar. O que é a comunicação de notebook? Ar. Não precisa nem mais de fio. Você pode tirar o fio, andar com o notebook para lá e para cá. Antigamente, computador era terra. Precisava ter uma estação de computador em um canto da sua sala. Hoje você pega o notebook, põe debaixo do braço e vai andar. Isso é ar. Ar. Que é um watchfone. É elemento ar. Você está recebendo as informações aqui. E todas essas ondas passam pela tua cabeça. Você precisa de aterramento. Então, hoje, eu não falo que isso daqui é só para você comprar casa, comprar carro, vender carro, conseguir coisas materiais. Você pode usar para se aterrar, para ter o pensamento assentado, para diminuir o déficit de atenção, para sair da ansiedade crônica, para aterramento nosso, gente. Nós precisamos aterrar. Então, por exemplo, é que aqui nesse momento eu só estou com esse gráfico. Mas vamos imaginar que há uma harmonia. E eu estou falando da minha relação com meu chefe, com a minha supervisora. E às vezes, gente, a relação com meu chefe, com a minha supervisora, precisa ser harmonizado, porque em 10 minutos eu esqueci o que eu devia fazer. Eu uso o cubo para aterrar. Por exemplo, eu posso aterrar aquele meu filho. Aquele que em 10 minutos esqueceu que tinha que fazer a lição de casa, esqueceu, foi até a padaria buscar pãozinho e esqueceu o que é que ele tinha que comprar. Eu posso aterrar, colocar o pé das pessoas no chão. É muito necessário, gente, é muito necessário, porque antigamente nós éramos muito aterrados. Até porque os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós literalmente trabalhavam com terra, com mercearia, com compra e venda, com caminhão. Hoje em dia é tudo aéreo assim. Trabalha com dinheiro imaginário que está no banco, com a propaganda imaginária que está na internet, com a ofensa que vão te fazer na rede. Às vezes a pessoa é hater profissional. Então, nós precisamos aterrar. Nós utilizamos o cubo para aterramento. Para aterramento. Eu vou trazer aqui algumas visões que nós não temos. E, então, se aqui eu tenho 4 lados, aqui eu tenho 6 lados, é uma evolução, o elemento ar, que representa a atmosfera do nosso planeta. Então, o nosso planeta era incandescente, se tornou sólido. Dessa forma sólida, soltaram gases que formaram a atmosfera. Até uma altura, os gases se mantiveram, isso que a gente chama de atmosfera, e depois de uma certa altura, eles se desfizeram. É um sólido platônico feito de triângulos
de 8 lados. É o octaedro. Representa o elemento ar. Representa a memória. Sabe onde vocês podem utilizar um octaedro com muita. Esse daqui ele não está cortado exatamente certinho. Porque o que que acontece? Para você cortar ele na máquina, vocês vão ver que aqui tem um lado, ele precisa ficar preso de um lado. O certo é ele tem que ser todo harmonioso. Tá vendo como aqui ele é curtinho, aqui ele é grandão. O correto, tem um pequenininho aqui que está todo correto, ó. Esse está todo correto. Esse daqui, o mineirinho acertou a lapidação, porque não é uma lapidação fácil o octaedro, ó. Ele, basicamente, ele é como se fosse duas pirâmides coladas, uma em cima e outra embaixo. Na verdade, Gisele, o que acontece é que a fluorita, ela, o formato natural dela se quebrar é octaédrico. É octaédrico. Outra que nós temos que o formato natural dela, o formato químico dela, a estrutura química dela tem um formato de octaedro, então ela se quebra de acordo com o formato no microscópio. É a fluorita e a magnetita. Por isso mesmo que se isso daqui é elemento ar, e você tem uma pedra que naturalmente quebra nesse formato, você tem uma pedra regida pelo elemento ar. Daí que a fluorita vai ser sobrenatural para limpar os pensamentos, e a magnetita, embora ela seja um metal, embora ela seja uma pedra de aterramento, ela é maravilhosa para a memória. Por quê? Porque ela contém o elemento ar dentro dela. Porque esses formatos, gente, é por isso que de vez em quando eu fico revoltada quando o pessoal fala: a flor da vida não funciona, o octaedro não funciona. Como assim, gente? São padrões naturais, são padrões da natureza. Não, não foi um ser humano e inventou esse formato. A flor da vida, basicamente, é o formato de uma célula sadia. Não, não foi alguém inventou essa teoria. Aquilo existia e alguém discorreu, discutiu, tentou entender o que é aquela teoria. Sim, fluorita é um octaedro natural, a magnetita é um octaedro natural, e nós vamos ter octaedros naturais, elas são completamente exato. Eu ia entrar e a Marli falando, octaedro ajuda no Alzheimer. Eu estou chamando o elemento ar, eu estou pedindo para a memória da pessoa ficar. Daí é perfeito. Daí eu pego, por exemplo, alta vitalidade e coloco o octaedro e peço para a pessoa para estacionar o Alzheimer da pessoa nessa fase. Eu fiz isso com meu pai, gente. Eu estacionei o Alzheimer do meu pai. Meu pai já estava trilili, já estava assim, mas eu não lembro de nada. Não, pai, mas você não lembra de nada, mas você vai ficar uma gracinha desse jeito. Porque quem tem Alzheimer, acima de tudo, vai ficando revoltado, vai ficando bravo. Daí você olha assim, você fala, oh meu Deus, já não, teimoso. Daí, além da pessoa não lembrar de nada, ela ainda é teimosa. Eu aterro Ah, eu aterro a pessoa. Gente, elemento terra também é muito bom para manter a pessoa viva, viu? Elemento terra para manter a pessoa viva. Eu não gosto de forçar. Eu não gosto de forçar.
Eu, sinceramente, as pessoas chegam para mim e falam: como é que você teve coragem? Quando mamãe estava no hospital, eu chamei vovó, que já tinha morrido, para levar mamãe. Eu falei: vovó, me ajuda a desencarnar minha mãe. Mas tem família que pede, chega e fala: eu quero ficar um pouco mais com meu velhinho. Tem velhinho que pede, tem velhinho que chega e fala: eu quero durar até os 15 anos da minha neta, porque eu quero ver ela passar por 15 anos. Eu quero ver a formatura do meu filho. Você é a terra. Você é a terra. Você é a terra. Você prende mais na terra. Você prende mais na terra. Você pede para a pessoa viver mais. É o elemento terra. Você Às vezes, quando você tem um financeiro muito fraco, que você precisa trabalhar chakra sexual, chakra básico, plexo solar, você é a terra. Também, quando o financeiro da pessoa está muito fraco, você é a terra. Você usa. Posso usar diretamente assim, posso deitar e usar aqui, no umbigo, o meu cubo por 15, 20 minutos para aterramento? Pode. Posso usar aqui na área sexual o meu cubo por 15, 20 minutos para aterramento? Pode. Se você usar o elemento fogo aqui na área sexual por 15, 20 minutos, depois você vai ter que arrumar namoradinho. Não, se você usar o elemento fogo, 15, É, 20 minutos no seu sexual, você vai ter aí que. não vai dar. É, Não vai você dar. também vai ter que dar conta. Vai dar É. uma agitada no teu financeiro? Vai dar uma agitada no teu financeiro, mas elemento fogo é diabinho roxo, que nem o Fred escreveu, os diabinho solto. Uhum. Elemento fogo, Renata, por exemplo, eu sou uma pessoa que não fala, que não se expressa. Eu posso usar elemento fogo aqui na garganta para me expressar, para tirar os sapos, para falar o que eu penso, para encerrar relacionamentos que não se encerram. Eu posso usar elemento fogo aqui na minha garganta. Também lembre-se que às vezes você precisa de um elemento que não é aquele que deveria. Por exemplo, falei aqui do elemento ar, bom para tireoide, bom para tireoide. Ar é pensamento, ar são ideias. Eu posso colocar no meu plexo solar, sim, ou no meu sexual. O que que acontece se eu usar o elemento ar aqui no meu capozinho de fusca? Eu não vou sair com qualquer um. É o elemento ar. Eu vou me tornar um pouquinho mais demissexual. Eu vou pensar um pouco mais se eu devo fazer ou não. Eu posso usar isso para ativar a minha prudência sexual, para eu já não fazer muita besteirinha na vida. Então, dá para vocês utilizarem de várias maneiras. E como hoje eu estou inovando um pouquinho, mostrando para vocês mais exemplos do que eu costumo Muito mostrar. bom. Então, não é aquele elemento só ali onde é o lugar natural dele. Você vai usar aquele elemento aonde for preciso utilizar ele. Você vai levar esse elemento para onde for necessário utilizar ele. Você pode usar o fogo na tireoide para você agitar essa área. Você pode usar o fogo no terceiro olho, para desbloquear de vez. Ah, eu tenho que tirar logo porque já para você ver cobras e lagartos e dragões e tudo que está paradinho aí. Ou você pode usar
terra para aterrar. Aqui não vai, o terra não é o sólido. Estou cansada. Estou tendo pesadelo 4, 5, 6 dias. Eu posso usar aqui o terra para aterrar e falar: não, hoje eu sou só aqui da Hellis Terra, eu não vou passear nas Pleiades. Pode. O Fred acabou de falar uma coisa maravilhosa. Você pode medir e você pode fazer uma coisa assim. Eu tenho algumas mesas radiônicas que eu ensino você a fazer isso. Cadê o meu pêndulo agora? Que eu coloquei. Bom, não estou achando pêndulo. Vou usar um pêndulo imaginário aqui. Vou usar uma caneta de pêndulo. Imagina que eu posso chegar para o meu pêndulo e perguntar: eu preciso de elemento fogo na minha garganta, sim ou não? Eu preciso de elemento terra na minha garganta, sim ou não? E ele falar sim. Eu posso colocar o sólido platônico aqui, ficar 10, 20 minutos com ele. Eu posso usar um gráfico e colocar o sólido platônico em cima do corpo humano, em cima da minha garganta. Eu posso usar de ambas as formas. Então, eu falei do fogo, da terra e do ar. E nós vamos ter um elemento complexo, que é a água, feita de triângulos, feito de triângulos, chamado de icosaedro. Icosaedro tem quantos lados? Deixa eu só ver essa informação. Icosaedro, São 20, Rê. 20. O interessante dele ter 20 lados, gente, eu falo, a geometria sagrada não é por acaso. É que esse é o formato da aura da Terra, que é chamada de planeta Água. Ele rege as emoções, ele rege os sentimentos, portanto, ele rege as confusões. E a gente tem que saber que as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles causam as nossas confusões. E que nós estamos em um planeta chamado planeta Água, porque 70% do planeta é água. Nós estamos entre nós, entre nós e o Sol, tem Mercúrio e tem Vênus, que é a comunicação e o sentimento. Então, nós somos regidos por água. Nós somos muito regidos por água. Nós somos seres emocionais. Nós somos seres emocionais. E nós acertamos e erramos de acordo com as nossas emoções. Então, nós temos que saber que elemento água todo mundo precisa regular, viu? Mesmo eu, que sou uma pessoa bem mental, eu sou muito regida por elemento água. Elemento água, você precisa muito regular. Todos nós precisamos regular o elemento água. E o elemento água, principalmente, obrigado, Fred. O Fred sempre me. O Fred, daqui a pouco, ele vai ser nosso auxiliar, oficial em pouco tempo. Conversaremos sobre isso, senhor Fred Felício. Ele trabalha as interrelações. Ele trabalha as interrelações. Ele é muito importante. E hoje nós estamos com mais, ou com, vamos dizer, não exatamente no planeta. No planeta continua sendo planeta água, mas nós estamos aí com uma briga entre a regência da água e do ar. Hoje nós não sabemos lidar é com o pensamento. Até que com as emoções e com os sentimentos, nós estamos sabendo lidar. Mas veja só qual é o dano de não saber lidar com os pensamentos e não saber se comunicar. Está estragando as nossas relações interpessoais. Então, eu acredito hoje que eu utilizaria claramente o elemento água
Principalmente, gente, nesse desequilíbrio homem-mulher. Nesse desequilíbrio homem-mulher. O que nós estamos vendo diariamente é que o homem, ele não suporta mais a mulher. Então, não temos outra maneira de falar isso. O homem não suporta mais a mulher. Todo dia, um homem mata uma mulher por um motivo fútil. Porque o plano mental, e o homem é elemento ar, não suporta mais o elemento água. A mulher emocional, sentimental, elemento água. E nós estamos num desequilíbrio. Os homens não sabem mais como chegar para a gente, não sabem mais falar com a gente. O mundo está virando gay. E é uma coisa, Fred, assim, o mundo está virando gay e está virando lésbico. Isso também é uma regência. Isso também é uma regência. A mulher muito mental, muito mental, muito mental, ela vai ter uma regência masculina, porque o plano ar é um plano, é um elemento masculino. E o homem muito emocional, ele vai ter uma regência feminina. Daí tem toda uma confusão: sexo, sexualidade, identidade de gênero, tá tudo confuso. Tá tudo confuso. O que é que vocês precisam entender? O que é que vocês precisam definir? Na verdade, precisa ser claro para você. Para os outros, não. Se você é menino, mas gosta de menino, mas não quer ser trans, não quer se transformar em menina, mas quer ser um pouco mais. Tem que ser claro para você. Tem que ser claro para você, não tem que ser claro para os outros. Mas se você precisa é, comunicar isso bem para os outros, porque antes de eu entrar nessa live, eu estava conversando com um amigo meu de 25 anos, um amigo há 25 anos, e eu falando: fulano, você não consegue um bom emprego até hoje porque você é gay não passável. O que é não passável? Porque até isso a gente tem um estereótipo de gay. Se for afeminado, tem que ser delicado, tem que ser bonito. Se for mais bruto, tem que esconder e tem que parecer homem. Se for bruto, mas for afeminado, que é o caso do meu amigo, vai ofender a sociedade, não vai ser passável. Porque todo mundo acha legal ter aquele gay já assim, ou então ter aquele homem assim. Mas ó, aquilo que fica confuso no meio do caminho é o não passado. E aí, o que que você precisa? Comunicar para o outro. Elemento água e elemento ar. Uma outra ideia aqui para você. Que seja claro para os outros como você pensa e como você sente. Que seja claro para os outros como você pensa e como você sente, porque a partir do momento que for claro para você e for claro para os outros, você não engana ninguém. Porque o que acontece? Por que está todo mundo, até esse negócio do feminicídio? Os homens estão se sentindo cada dia mais enganados pelas mulheres. Então, gente, não culpando ninguém, mas nós temos que pegar na nossa mão as ferramentas que vão deixar claro para o mundo o que que você é e o que que você deixa de ser, porque daí você deixa de sofrer. Você deixa de sofrer. Então você trabalha o plano mental, octaedro, para quê? Para o outro ver claramente como você pensa. E você trabalha a água, a água, que é o regente do mundo, que é o regente da nossa aura, é o regente da maioria da humanidade. Esse formato de aura, inclusive, gente, tem quando você joga esse formato sobre a Terra, você vê que alguns pontos importantes, como Stonehenge, como Vaticano, como Igreja de Saint-Germain, são construídos em pontos
em Platésticos. pontos desse sólido platônico. Então, o que que esses pontos todos são? São pontos regentes das nossas emoções. Não por acaso está cheio de igreja, e daí você vê como que a igreja rege o mundo. Eles calculam, eles calculam e colocam seus templos em pontos para reger o mundo. Interessante, né? Ou cruel? Então, gente, nós temos que aprender a utilizar o elemento água. E o único sólido platônico, será que esse entendimento serviria para tratar neurodivergentes? Olha, Magna, eu vou falar por mim. Eu vou falar por mim. Eu conto, eu não gosto de contar no TikTok, porque se eu conto no TikTok, o pessoal já chega e fala: e como é que você melhorou? Você foi em fono? O que que aconteceu? Você toma remédio? Você vai em psiquiatra? Eu descobri que eu era neurodivergente depois que os meus pais tinham morrido, depois que os meus pais tinham morrido, e num teste bobo. Eu fiz um teste de internet, tirou 100%. Eu falei, não é possível. Fui atrás da clínica, fiz a sequência de testes lá e eu descobri que eu era autista nível de suporte 1, só que eu nunca tive suporte. Daí foram caindo as fichas, o TOCs, os tics. Alguns neurodivergentes, alguns autistas, sim, sabem se comunicar muito bem, mas sim, a gente surta do corpo, porque a hora que a gente cansa do social, a gente não cansa do social como o ser humano cansa e vai para casa porque ele está mentalmente cansado. Quando a gente cansa do social, o nosso corpo cansa. A gente surta. Daí, como a gente surta em corpo, daí é que eu fui descobrir porque que é que de vez em quando eu tinha sintomas que eram de labirintite, mas não era de labirintite, eu só estava cansada. E eu fazia um monte de exame médico e o pessoal falava, eu caía no chão, coisa muito simples. Hoje a gente sabe que tem que dar lugar para um autista no ônibus, que ele tem o cordãozinho laranja de girassol, porque ele vai se desequilibrar. Eu desequilibrava, eu nunca acertei dançar. Eu nunca consegui, é uma frustração enorme, eu nunca consegui andar de bicicleta. Andar de bicicleta. Nunca consegui andar de bicicleta. De vez em quando vomitava. E eu não sabia. E a minha mãe olhava para mim e falava, retardada. Eu sinto vontade de ir lá no túmulo da minha mãe e falar, tá certo, viu, mãe? Tá certo. Era assim mesmo que a gente chamava antigamente. Você estava certo, eu não sabia. Era neurodivergência, era autismo. Só que eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era, e como eu não sabia o que era, como é que eu tratava? Radiestesia, florais. Radiestesia, florais. Mesa radiônica. Eu punha o pêndulo em cima da mesa radiônica e pedia para não vomitar mais, porque eu vomitava quando eu estava cansada, eu vomitava quando a interação social tinha dado aqui em cima, e os chefes daquela. Hoje vocês tem um monte de coisa que é proibido fazer e que vocês acham que é um mimimi. Mas é maravilhoso você não ser violentado desse jeito. Por eu ser mulher e por eu ser adulta, cada vez que eu vomitava no trabalho, ao invés das pessoas pensarem o que tinha acontecido comigo, elas me pediam um teste de gravidez. É muito importante hoje coisas sociais que vocês acham que é bobeira, do tipo não poder questionar a tua vida sexual. Porque quantas vezes foi pedido para mim teste de gravidez, porque eu vomitava e hoje eu sei que era interação social. Então, sim, eu trabalhei muito a minha neurodivergência, sem saber que era neurodivergência, com radiestesia, com sólidos platônicos, com florais, sem saber qual era o nome, sem saber. É sua neurodivergência, é autismo nível de suporte 1, mas você não tem suporte. É
era necessário alguém do teu lado, mas você não tinha ninguém do seu lado, então ia do jeito que dava mesmo. Eu não sabia disso. Então, o que que me restava? Pegar no alta vitalidade e forçar que eu acordasse todo dia e atendesse todo dia, das 2 da tarde às 10 da noite no telefone, de segunda a sexta e 4 horas de sábado. Então, funciona, funciona. Então, assim, eu não sabia qual que era o nome da coisa, mas eu regulava a coisa. Até que eu pude ser o que eu sou. E o dia que eu soube, o dia que saiu o laudo, eu sentei, chorei, 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 chorei. Até explicar as minhas interações sociais. Até explicar que eu não alcanço um nível que eu nem. É tão subjetivo. É tão subjetivo que eu sou uma ótima amiga, mas eu não sou uma amiga como as pessoas esperam que eu seja amiga. E daí, quando caiu a ficha, eu falei: ah, então eu tenho uma interação, mas eu não deixo a interação chegar num ponto de interação que os outros querem. Por isso que os outros me largam em determinado tempo, ou chegam à conclusão que eu não gosto deles, ou chegam à conclusão que, ah, tá. Então era isso. Acho que a Marli teve paciência comigo, porque ela tem um filho também meio assim. Mas as pessoas não tinham paciência, as pessoas falavam: o que que é isso? Então, sim, dá para você trabalhar, dá para você aterrar, dá para você colocar o pensamento para funcionar. Você tem que lembrar que todo neurodivergente. Nós estamos, gente, na era dos gênios sensíveis. Todo neurodivergente é um gênio. É maravilhoso para fazer coisas. Todo mundo acha a minha inteligência incrível. O filho da Marli é incrivelmente inteligente. O negócio dele é eletrônica. O negócio dele é eletrônica. Ele é incrivelmente inteligente. Ele é maravilhoso naquilo que ele faz. Só que ele é sensível em alguns pontos. E Uhum. as pessoas têm que entender esses pontos. Então, nós estamos na era dos gênios sensíveis. Nós estamos na era dos gênios sensíveis. Se você tem um filho neurodivergente, ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele é um Dexter, ele é um Dr. House, ele é aquele menino do The Big Bang Theory, um Sheldon Cooper. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele é um gênio, mas ele é um gênio sensível. Aí você tem que trabalhar as sensibilidades dessa genialidade. Você tem que ver como que você faz para ele ser funcional nesses pontos de teimosia extrema, porque nós temos pontos de teimosia extrema. A Marli sabe que o filho dela, ela sentava, conversava comigo, o filho dela tinha umas teimosias extremas. Eu hoje, sabendo das minhas teimosias extremas, eu perdoo parcialmente minha mãe, que eu falo, foi uma gênia. Só que daí você pode e deve trabalhar o ar do seu filho. Aí é mais complexo, a gente vai chegar aí, amor. Você vai trabalhar isso daqui. Por quê? Método. Porque aqui você tem os 4 elementos e o éter. Aqui você tem os 5. Então, imagina, aqui, ó, você vai pegar o alta vitalidade, porque você vai trabalhar o teu filho, que é um mini gênio, mas que não tem interação social. Daí você vai colocar a terra para dar aterramento para ele. Daí você vai colocar a água, que é para ele entender as emoções e os sentimentos das pessoas. Daí você vai colocar o ar, que é para. Você está colocando 3 sólidos platônicos aqui. Aqui tem tudo isso. É mais fácil você tirar isso daqui e você colocar isso. É mais fácil você tirar e colocar esse. Por quê, gente? Chegamos no quinto elemento, o éter. É um sólido platônico feito
através de um formato geométrico de 5 pontas, um pentagramal, que vem do próprio formato do ser humano. Nós somos pentagramais. Uhum. Aqui tem as minhas perninhas, aqui tem meus braços, aqui tem minha cabeça. Nós somos o pentagrama. Por isso, na magia cerimonial, quando eu faço um pentagrama menor, eu estou fazendo o quê? Equilibrando a minha aura, eu comigo mesmo. Quando eu faço um pentagrama maior, eu estou equilibrando a minha aura, eu com o mundo. O pentagrama é o símbolo do éter. É o símbolo do éter. Para eu ter uma figura fechada em si, feita de pentagramas ou pentáculos, Fantástico. formato geométrico de 5 pontas, eu preciso que ele seja dodecaedro, que ele tenha 12 lados. Então, ele vai ter aqui a face, 5, daí quando eu viro ele, ele vai ter outra face e 5. Para ele se fechar em si, ele tem um formato dodecaédrico. A nossa aura é tudo isso. A aura do mundo é tudo isso. A nossa aura é tudo isso. Aqui sou eu de braços e pernas abertas, formando a minha aura, e a extensão que ela tem toda ao meu redor vai ser dodecaédrica. Esse daqui é o elemento éter. É o elemento éter. E para que que eu uso o elemento éter? Eu tenho que lembrar, sabe aquela coisa que se falava da, deixa eu- é eu comigo mesmo. Ou é a minha conexão com o mundo. E, ao mesmo tempo, é o meu poder com o mundo. É para que eu me torne o mago em mim. É para que eu lembre do meu papel inserido no mundo. Então, ele conecta vários níveis. Ele conecta com a Terra, ele conecta com a atmosfera, ele conecta com o astral. Então, Renata, então o dodecaedro, ele regula imediatamente todos os chakras? Sim. O dodecaedro, ele trabalha a tua conexão à tua existência. Mas é uma coisa sutil, gente, porque às vezes eu quero uma coisa mais bruta. Às vezes eu quero é terra-terra. Às vezes eu quero é ganhar dinheiro. Às vezes eu quero é fogo-fogo. Às vezes eu quero é encontrar o namorado e passar 2 horas na cama brincando de 50 tons de cinza. Quando eu falo do elemento éter, eu falo de uma conexão existencial. Eu falo de uma conexão existencial. Eu estou falando sobre dar função à minha existência. Então, entenda que o elemento éter, ele tem a função da colocação de você na sua vida. Então, você pode utilizar. Pode ser, você sempre vai poder usar, o Fred Felício está perguntando se pode usar ele de outras formas ou tem que ser nos cristais. Não, você pode usar de outras formas também. Então, aqui, o éter é o elemento mais complicado. O éter ele é um elemento mais complicado, porque, por exemplo, vamos pegar
o elemento água aqui. Eu posso usar o cristal, eu posso usar a água, eu posso usar uma erva aquática, por exemplo, eu posso usar água marinha, pedra, água marinha, eu posso usar uma trolita para o elemento água. Eu posso usar, por exemplo, uma planta babosa, que tem muita água. Eu posso usar, por exemplo, a alga marinha. Então, eu posso usar isso. Fogo, que nem eu falei para vocês, elemento fogo. Eu posso usar o cristal. Eu posso usar o olho de tigre. Posso usar o olho de tigre. Posso usar o jaspe vermelho. Posso usar o jaspe vermelho. Mas, por exemplo, Granada. eu posso usar a vela. Eu posso usar incenso de sangue de dragão. Eu posso usar o cristal. Mas aqui, a aula é sobre os sólidos platônicos. Você pode usar o cubo de outro material. Você pode usar o cubo de outro material. Você pode usar o cubo de papelão. Você pode usar. O efeito do éter é mais suave do que usar diretamente o elemento específico. Eu diria que o efeito do éter é mais filosófico. O efeito do éter, ele é mais existencial, ele é mais espiritual. O éter, ele não é, ele é para discutir o que que é que você está fazendo aqui. Alfred vai longe, né? Um dado já É, mistura com a numerologia. Usa um dado e já coloca o número 6 para cima e para vibra no cima. número 6. Deve que eu tava- E se for eu, já pega o dado do pé do Zé Pilintra. Já faz uma tecnomagia, já pega o dado do Zé Pilintra, já coloca com o número 6 para cima. Gente, eu falei isso na live. A questão é sobre radiestesia? É sobre radiestesia, mas você tem que saber. Você pode fazer uma mistura? Você pode fazer uma mistura, mas você tem que saber o que que você está aplicando, em que pedaço começa uma coisa, em que pedaço termina essa coisa. Em que pedaço termina a radiestesia e começa uma cumbelê, porque é o número mais alto do dado. Foi só para descontrair, mas você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Mas quando eu pego o Merkaba, ele tem todos os sólidos platônicos dentro. O Merkaba, ele é uma figura representativa que, vista de forma fria, analisando ele com frieza, ele vai parecer simplesmente que eles são dois tetraedros sobrepostos, ele vai parecer que é só dois tetraedros sobrepostos. Só que na composição dele, na movimentação dele, porque ele, na verdade, o Merkaba, ele está representando um negócio que a gente chama de tesseract, que é um formato geométrico se expandindo e se fechando, se expandindo e se fechando, se expandindo e se fechando. E esse é o formato dele expandido. E ele tem os 5 elementos dentro. E ele serve para quê? Popularmente, ele é utilizado como um instrumento de viagem astral, viagem no tempo, no espaço e na dimensão. É por isso que se fala das 3 parcas, das 3 nornes, dos 3 destinos. Que as 3 parcas, os 3 nornes, os 3 destinos são passado, presente e futuro, ou terceira dimensão,
tempo, espaço, dimensão, volume. 1D é o enxergar. 2D, duas dimensões, é o sentir. 3D é a volumetria. É o ver, sentir e tocar. Então, o 3 tem muitas representações. E quando se fala 3 vezes 3, nós estamos falando de coisas assim. E coisas assim, nós podemos utilizar o, agora eu esqueci o nome, o Merkaba. Merkaba. Por um segundo sumiu o nome da minha cabeça. Faz Estrela de Davi, eu ia chutar 50 coisas. É Merkaba. É Merkaba. É que nesse horário eu já nem estou pensando direito, gente. Vocês não imaginam como é que tá a cabecinha. O Merkaba, ele tem todos esses daqui dentro dele. Então, eu aconselho, toda vez que você tiver que usar mais que dois, vou ter que usar três. Então, ao invés de eu colocar três, eu utilizo um Merkaba. Gente, muito me perguntam, por que que é que eu pego e conjuro um cristal? Por que que é que você vai conjurar um cristal? Ou por que que é que você vai conjurar uma erva? Ou quando você vai conjurar uma erva? Ou quando você vai conjurar um cristal? Você só vai conjurar um cristal ou uma erva quando ele tem vários significados, e na verdade você vai falar qual que é o significado que você quer que ele tenha. Porque você quer a Merkaba que faz viagem astral? Não. Você quer a Merkaba que tem os 5 elementos? Não. Por exemplo, você quer a Merkaba que tenha o elemento terra, para aterrar o seu filho, o elemento água, para ele se emocionar melhor, e o elemento ar. Então, nesse caso, você vai conjurar a Merkaba. Nesse caso, você vai conjurar a Merkaba. Por quê? Porque ela tem várias funções e você vai falar qual que é a função dela. Nesse caso, você vai colocar a Merkaba na mão e você vai falar, Merkaba, eu conjuro que eu quero que você funcione como o elemento fogo, o elemento água e elemento ar. Porque ela não tem 5 elementos aqui dentro. Só que dois você não está usando. Já está bom, já está reguladinho na pessoa os outros elementos. Aqui é o bigode da gata. Já está reguladinho na pessoa. Então, por que que é que você vai conjurar? E se eu quiser que a pessoa tenha o elemento fogo, o elemento terra e o éter? Eu quero que ela pense melhor, que ela tenha o equilíbrio entre o mental e a ação, mas que ela seja espiritual. Então, eu vou pegar e vou conjurar. Merkaba, eu quero que você funcione assim, assim, assado. Por que que eu vou conjurar? Porque ele tem 5 aqui, mas eu vou usar 3. Então, é por isso. Por isso também vejo muito essa discussão lá no... Vejo muito essa discussão no grupo de Rudu. Por que que eu vou conjurar uma erva? Porque a erva não é só aquilo. Porque a erva tem 4, 5, 6, 7 funções. Então, na verdade, eu estou falando. É essa a função que eu quero que venha à tona. Não são as outras funções, é essa a função que eu quero. Por isso que você vai conjurar, porque além dele ter esses elementos, ele serve para quê? Desfilou. Ele também serve para você fazer a sua viagem astral, tempo, espaço, dimensão. Ele também é utilizado para cura, principalmente o pessoal gratiluz utiliza muito e eles estão certos nisso, porque uma Merkaba
vai buscar no passado qual é o problema para curar no presente, para dar tudo certo no futuro. Ou ela vai buscar reencarnatoriamente em outra dimensão aonde está o problema, para liberar você aqui desse karma para as próximas reencarnações serem melhores. Então, a Merkaba, ela também é a nave espacial em que você faz a sua viagem astral. Inclusive, meditações para você ir para outro lugar, que muita gente chega e fala, Renata, como é que eu saio do corpo? Como é que eu faço o meu shifting? Como é que eu vou para as Pleiades dentro de uma Merkaba? Se você se imagina dentro desse formato geométrico aqui, você está dentro de uma nave espacial que você direciona para ir buscar o que você quer, aonde você quer. Quando você quer fazer uma viagem astral, senta na cama, gente. É um método muito simples. Vocês me perguntam qual. Senta na cama, começa a meditar, se imagina inserido aqui. Eu muitas vezes eu faço isso. E eu paro e penso, eu quero resolver o problema do Tiago. Eu vou para o tempo, para o espaço, para a dimensão em que eu vou buscar a resolução do problema dele. Então, a Merkaba, além de ter os 5 sólidos platônicos dentro, ela tem toda essa simbologia do 3 × 3, que nós tantos discutimos, que é a sobreposição dos tetraedros, que é um formato geométrico complexo feitos de triângulos que vai fazer você viajar no tempo, no espaço, na dimensão, no passado, no futuro. Dá para desprogramar. Dá para tudo. Aliás, gente, vocês precisam assim, programa e desprograma. Essas programações, Laila, elas são muito mais mentais tuas do que do objeto. A porta abre, a porta fecha. A torneira solta a água. O objeto faz o que o objeto faz. A programação é mental tua. Muitas vezes, quando você está colocando aqui e falando Merkaba, você vai funcionar assim, 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 assado. É uma programação mental tua. O teu mental dizendo que você vai desenrolar o teu cliente por esse caminho, ou que você vai se desenrolar por esse caminho. O cristal continua sendo o Merkaba. Você que está definindo a função dele para você mesma, ou se você é a maga em função magística, está definindo para o outro. Eu sei, amor, eu sei que está na hora de parar, te dar churo, te dar atenção e parar de conversar com essa gente esquisita. Então, isso. Gente, eu não sou contra vocês programarem as coisas. Aqui é o seguinte: uma coisa é você chegar aqui e falar, Merkaba, eu preciso fazer uma viagem astral. Eu já fui muito gratiluz, gente, mas é que eu acho completamente diferente eu chegar e falar, Merkaba, eu preciso fazer uma viagem astral para buscar em algum lugar a cura de fulano de tal. E você está falando. Mas é que o que eu sou contra, gente, vocês sabem disso, hoje eu sou muito prática. É aquele pessoal que vai, programa, oh, Merkaba de luz, enviado das Pleiades pelos arturianos, programa, para que hoje você faça tal coisa. Gente, isso daqui é propaganda política. Isso que você não precisa fazer.
Hoje você não precisa mais fazer isso, gente. Seja discretinho. Hoje eu primo pela discrição. Hoje eu chego e falo, o cliente está conversando comigo, eu estou assim, já fiz. Já fiz. Hoje eu sei que isso é pão e circo. Chegar e falar, estou fazendo, estou fazendo, estou fazendo. É isso que eu sou contra vocês fazerem, gente. É tudo aqui, ó. Tua mente sabe para que você está programando? Você não precisa nem falar. Se você pensou claramente enquanto você estava segurando isso daqui, já foi, já foi. Eu encontrei mestres tão maravilhosos e tão pacíficos na minha vida que uma vez eu cheguei para uma mestra e falei: então, mestre, o negócio dos senhores do karma, e eu preciso falar isso daqui para eles. E ela olhou bem para mim com uma passividade tão grande. Eu falei: então, minha filha, mas você já falou. Enquanto você estava comigo falando, eu preciso passar para os senhores do karma, você já falou. Você já falou. Porque aqui você já fez. Entendeu? Então, assim, hoje eu sou muito menos circo. Eu sou muito menos circo. E o nosso querido Vogel, que eu preciso dar uma aula avançada sobre ele. Preciso dar uma aula mais avançada. Eu vou fazer uma apostilinha mais avançada. Por quê? Porque ele tem dentro dele isso daqui. Está inserido. Então, imagina que aqui no meio ele tem isso daqui inserido. Mas a pirâmide de Queops, ela está alinhada com Olha, sirianos, com Sírios e com Órion. Com olha. Sírios e com Órion. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho mais de espiritualidade, que você está lidando com seres de cura. Você está lidando com seres de cura. Você está lidando com energia cósmica. Você está lidando com a regulagem do DNA do ser humano. E aqui você tem a ponta laser, que pode ser utilizada tanto para aterramento como para aplicação. Como aplicação. Aqui, gente, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontas. Essas oito pontas, gente, elas são oito mundos da árvore da vida. Então, nós estamos em Malkuth, e daí nós Ah, é. vamos ter os outros É. pontos da árvore da Tô. vida. Uhum. Iesod, Hod, Keter. Nós vamos ter os outros oito pontos da árvore da vida. Então, eu também estou falando aqui sobre o ser humano conectado cosmicamente, conectado teluricamente. Então, eu estou falando sobre o ser humano aqui. E eu já discuti com vocês. E na magia cerimonial, a árvore da vida, ela é colocada como uma coisa inalcançável. E quando você vai trabalhar mais cabalisticamente, mais simbolicamente, você vai ver que os planetas da árvore da vida, as esferas, estão no nosso corpo. Estão no nosso corpo. Tem vários esquemas que pegam o nosso corpo, encaixam na árvore da vida e falam: olha, você aqui do teu chakra sexual até o teu chakra coronário,
você tem a árvore da vida. E daí, se isso daqui é a árvore da vida, e no meio disso daqui eu tenho Entendo. o nosso Merkaba, aonde que eu vou ter o meu Merkaba aqui, ó? Perfeito. Uhum. Simbolicamente, ele está aqui, ó, no meu coração, pulsando entre o astral e entre o telúrico. Agora, principalmente, para que eu utilizo isso daqui? Para transferência. Embora eu possa utilizar em pontos para tirar a dor, mas principalmente eu faço uma magia mentalista, que eu pego um Vogel e, por exemplo, eu começo a imaginar a Marli aqui dentro. Todos os pontos dela, a cabecinha dela, o cabelo dela, a simpatia dela, o que eu conheço dela há mais de 20 anos, e eu insiro ela aqui. E daí vamos dizer que ela está com uma doença. E eu insiro a cura aqui. Eu envio o reiki, eu envio os gráficos de radiestesia, eu envio o que eu acredito, eu envio as bind runes para esse cristal. E eu selo esse cristal. E eu fiz a cura dela no cristal. Obrigada. E o corpo dela se cura. E esse é o principal método que eu uso com o câncer. Eu insiro a pessoa doente no cristal e eu insiro todo o tratamento dela no cristal também. E eu meço com a radiestesia quanto tempo ela vai Tenho demorar que para ficar boa. E daí eu desprogramo o cristal? Não, porque eu fiz uma transferência, gente. Eu fiz um simulacro dela. Eu coloquei ela aqui com a doença, eu curei ela aqui, do mesmo jeito que na Umbanda, no Candomblé, muitas vezes você pega e transfere a doença para um corpo, ou você faz um sacrifício, transfere o azar para um animal e depois você libera o animal. Isso, quase como um homúnculo. Eu transfiro ela para cá, eu transfiro a doença, eu transfiro a cura, eu curo ela aqui e eu meço quantos dias vão demorar para ela ser curada do corpo físico aqui na Terra. Porque se aqui é um simulacro da Terra, eu curei aqui, eu curei na Terra. Só vai demorar um pouquinho para se manifestar. Ali, Fred, fazendo. Ah, Fred, eu te amo, meu amor. Eu sei que eu sou muito velha para você. Eu não sei se você gosta do meu tipo. Eu acho que não, mas eu te amo, viu, Fred? Eu também. Mamãe te ama. Então, você ficou. Ele cumpriu a função dele. Normalmente, o que que eu faço? Gente, eu trabalhava. Eu tenho uma frustração que vocês não imaginam como eu trabalhei com isso. Teve uma época que eu trabalhei muito com isso. Imagina, 3, 4 Vogel por mês, com os corpícios dos clientes anotado embaixo. Hoje em dia, se você chegar para alguém e falar que você cura, você corre o risco de ser acusado de charlatanismo, a comunidade médica vem para cima de você, não pode falar isso, daí você vai conversar com os outros, as pessoas, mas é verdade mesmo, mas funciona, gente.
Teve uma menina que eu tirei ela 3 vezes da fila de transfusão de rim. Ela tinha lúpus, o lúpus vai deteriorando o rim. A mãe ligava e falava: tá no Albert Einstein. Eu falava: vou tirar. Tá no Albert Einstein. Vou tirar. Tá no Tirei ela 3 vezes da fila da transfusão. Então, o médico chegava e falava: nossa, que incrível, o remédio funcionou. Aham. O rim voltou a responder. Aham. Então, depois você pega o Vogel, ele fica inerte. Ou você vai ter uma coleção de Vogel, o que que eu fazia? Eu pegava e dava para a pessoa. Eu falava: Tó, é teu. É o teu corpo curado da tua doença. Você faz o que você quiser. Você faz um colar, você resolve colocar numa gaveta e nunca mais olhar, ou então você resolve colocar como um troféu na tua casa. Por quê? Porque é o teu corpo curado da tua doença que está aqui. Você decide como você trabalha com isso, o que que você faz com isso, se você tem orgulho disso ou se você esconde isso. Mas vai acontecer alguma coisa com a pessoa se quebrar? Não. Vai acontecer alguma coisa com a pessoa se sumir? Não. Mas consegue ser usado para outra pessoa depois? Também não. Também não. A função que ele teve, a energia que ele geriu, a atenção que ele segurou, faz ele perder a função. Então, não é algo programável e desprogramável, é algo extremamente forte, mas ele perde a função dele. Ele perde a função dele. Então era isso, gente. Diferente dos outros. Diferente dos outros. Por quê? Porque ele se tornou o teu próprio corpo. Ele se tornou o teu próprio corpo. E o teu corpo estava em perigo, então você transferiu alguma coisa para ele. Então, ele é realmente um homúnculo seu. Pode fazer para você mesma. Pode fazer para você mesma. Pode fazer para você mesma ou para os outros. Ô, Tiago, eu nem lembro o que que eu te dei, Tiago. Você vem me perguntar isso 20 anos depois da amizade. Virginianas. Qualquer Vogel, é é do seu gosto. Você que decide se você quer um mais gordinho, você quer um mais magrinho. O que que você precisa saber? Que a característica do Vogel, ele vai ter esse formato de corpo independente dele ser magrinho ou gordinho, que nem você viu, o Fred, ele mandou aqui nos comentários, é um desenho da árvore da vida. Então, seja gordinho ou seja magrinho, você tem que imaginar que cabe uma árvore da vida aqui dentro. Cabe. Mais esticada ou mais comprimida, mas ela cabe. Aqui, ele tem que ter essa proporção que é da pirâmide de Queops, que vai representar o astral, vai representar a conexão com Órions e com Sírios. E na outra ponta, ele tem que ter uma ponta laser que vai representar o descarrego na Terra. Então, imagina que o teu corpo está aqui dentro, você está recebendo energia de cura lá do astral e você está descarregando na Terra. Por isso que ele tem esse formato. E aqui você vai ter que ter uma paciênciazinha para contar os lados, porque os lados têm que ser múltiplos de 8, ou 8 lados, ou 16 lados, ou 24 lados, ou 36 lados. Você que vai dar uma Ó, contadinha na lapidação dele para ver se a lapidação foi feita de 8 em 8. Esse é o Vogel ideal. O que que aconteceu? O Vogel, ele já foi muito utilizado, como tudo que cai
muito no popular, deixa de ser. Isso daqui já foi tão caro, gente. Hoje não é tão caro. Foi Mas mesmo. exatamente quando eu usava para cura, que foi uma novidade que foi trazida dos Estados Unidos, que foi exatamente o inventor, era um engenheiro. Nossa, se você ia comprar um cristal desse, o pessoal te pedia R$ 500. É, bem assim. Bem assim, bem assim. Então, hoje você tem uns parecidos, mas não tem 8 lados. Parecido, mas é só a parte de cima. Então, você toma cuidado com as características do Vogel. Então, você procura as características do Vogel. Você vê se ele tem 8 ou 16 lapidações. Daí você vê se aqui é no formato de pirâmide. E você vê se aqui a ponta é laser. Se ele tiver essas características, ele é o Vogel verdadeiro. É o Vogel verdadeiro. Esse daqui foi quase uma. Esse daqui, acho que ele tem 64 lados. Então você tem que ter a paciência de você contar a lapidação dele, para você ter um de perfeito funcionamento. Você sempre vai ouvir, eu tenho um Vogel. Daí você vai olhar para a pessoa e falar, tá bom, amor, tá bom, amor, você tem um Vogel. Na verdade, a pessoa tem um cristal biterminado, ou ela tem um meio Vogel, tá só a parte de cima, ou só a parte de baixo. Então o Vogel você tem que prestar atenção nas características do Vogel original para você ver se você comprou direitinho. Ele é meio chatinho por causa disso, porque tem um monte de pecinha por aí que parece que é ele, mas não é ele. É só isso. E era essa a aula de hoje, gente. Mas Se a foi mesma ótimo. pessoa adoecer, pode ser usado novamente o mesmo Vogel? Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Se for a mesma pessoa, você pode usar o mesmo cristal, porque esse mesmo cristal já tem ela inserida dentro, só que ela já foi curada. Você pode usar o mesmo cristal como se fosse uma câmara de cura. Você consegue sim. Pode pôr 3 coisas da mesma pessoa? Pode, Márcia, mas às vezes você põe uma só e você mata todas as outras. Por exemplo, eu tive aqui o meu problema aqui que eu tive que fazer uma cirurgia. Foi a pior cirurgia que eu fiz na minha vida. Eu também acho que foi a única, não lembro de outras cirurgias. Que só sangrava, só sangrava, só sangrava. E eu não tinha ideia que era intolerância à lactose. Como é que eu vou ter ideia do que é isso? Eu tive que ir numa médica ortomolecular que me falou: você perdeu aqui massa óssea por causa de intolerância à lactose. Como é que eu ia adivinhar isso? A hora que eu cuidei da intolerância à lactose, eu não sabia, mas eu cuidei da rinite, da sinusite, da enxaqueca crônica, da dor no ouvido. Eu não sabia que era tudo intolerância à lactose. Eu pensava que lactose atacava só o estômago, não atacava vias aéreas. Então, às vezes você, por exemplo, você pode ter gastrite, ter um problema de retenção de líquido e ter um problema aleatório, vou colocar aqui, um problema de vesícula. E você não sabe que se você cuidar só da vesícula, você já mata os outros dois. Então pesquise, porque às vezes você não tem que colocar tudo. Às vezes você tem que colocar só a causa e o resto é sintoma. Por isso que eu pareço uma doida, mas eu leio muito livro médico. Parece coisa de louco. Saiu um caderno médico, uma novidade médica, eu leio.
Eu falo, por quê, Renata? Você é médica? Não, mas disseram que o último estudo científico, eu vou ler o último estudo científico. Por quê? Porque você tem que diferenciar qual é a causa e quais são as consequências. Às vezes você está cuidando de consequências e não de causas. Às vezes a gente tem que ser mais esperto do que a esperteza. Mais rápido que o coelho da Alice. Às vezes você mata tudo com uma palavra só. Então é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nosso querido Tiago vai editar, cortar, colar e colocar no grupo para vocês, tá bom? Beijinho para todo mundo. Quinta-feira à noite, vão beber, vão comer pizza, vão beijar na boca agora. Beijo para todo mundo.